voltando para nossa live. E hoje foi um pouquinho mais tarde mesmo, porque eu estava realmente na minha introspecção, assim, um pouco com Deus. E aí resolvi tirar assim, esse começo de manhã, né, para estar com Ele, ouvi-lo, né, estar em intimidade. E aí hoje eu decidi fazer as coisas com mais calma, tranquilidade. E estar agora aqui na palavra para falar do Senhor, né? Independente das circunstâncias, que nós possamos fazer o nosso melhor, trazer aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus vem nos ensinando, nos aprimorando, nos moldando todos os dias da nossa vida, né? E mais um dia nós estamos aqui em Colossenses. Colossenses, na verdade, é também um livro que ele é bem curto também, né? E mais uma carta aqui de Paulo para Colossos, e a gente vai finalizar hoje indo para Tessalonicenses aí. Nós vamos fazer a leitura até chegar em Apocalipse e aí depois vamos ver a direção de Deus, mas eu creio que essa direção aqui vai nos ensinar muito, amém? Eu já convido o Espírito Santo para estar aqui, já convido ele para trazer discernimento para mim e para você, porque nós estamos diante da graça dele, que todos os dias nós temos acesso, amém? E diz assim: Senhores, deem aos escravos o que é justo e de direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dedique-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim que possamos proclamar o mistério de Deus, pelo qual estou preso, né? No caso aqui, Paulo estava escrevendo preso aqui. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é meu irmão amado, ministro fiel e cooperador a serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito que saibam que tudo que se passa conosco e que lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que amo de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam as instruções a respeito de Marcos, que ele foi visitá-lo. Recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão, que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido fonte de ânimo para mim. Epáfritas, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, com pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes com toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho que se esforça muito por vocês, e pelo que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Saúdem os irmãos em Laodiceia, bem como Nifa e a igreja que reúne em sua casa. Depois dessa carta for lida entre vocês, façam também que seja lida na igreja dos Laodiceus, e que vocês igualmente leiam a carta em Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide bem cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, né? Ele estava algemado escrevendo isso aqui. A graça seja com vocês. Amém? Então, nós temos aqui a conclusão da parte de Colossenses, né, onde Paulo traz mais instruções aqui e também nos inspira a verdadeira força diante do cumprimento do que Deus chamou, né? Então nós vivemos hoje ainda tribulações, vivemos situações onde nós estamos sendo moldados, sendo tratados, sendo lapidados pelo Senhor, e num mundo muito mais aberto em relação a todo tipo de informação, seja boa, seja ruim. E nós precisamos estar vigilantes nisso, né? Porque de acordo com o que nós ouvimos ou pensamos, nós vamos formar os nossos pensamentos
nossos sentimentos e nossas ações. Amém? Então, em Colossenses, ele traz aqui um dedique-se à oração. Né? Fiquem alertas e sejam agradecidos. Ele tem essa passagem que fala muito, né? Então, nós precisamos estar em oração. Trazer um testemunho, que é o testemunho, mostrar, falar do que Deus faz por nós, né? O que Ele fez por nós, porque isso edifica as pessoas, né? E nós precisamos cuidar das nossas relações interpessoais. As relações, elas são baseadas num equilíbrio do dar e receber. Nós oferecemos algo e recebemos algo. Mas, Cíntia, de acordo com a palavra, ele fala que nós devemos amar até os inimigos. Como é o dar e receber nisso? Nós damos porque é aquilo que nós temos, por mais que o que possamos receber não seja aquilo que de fato nós entregamos. Mas existe uma semeadura, que é a lei da semeadura, que ela é um princípio. Ela é um princípio. Então, independente de qualquer religião, ela é um princípio. Então, o princípio, ela rege a vida. Então, aquilo que você semeia, você vai colher. Se você tem semente de amor, de paz, de alegria, de fruto do Espírito, você vai colher isso. Por mais que aquela pessoa não consiga te dar isso, você vai colher de outra forma. Mas a lei existe. As relações interpessoais, elas têm que estar baseadas no dar e receber, numa coisa ecológica, numa coisa sustentável, mas também no principal, que é onde estão os teus princípios, onde estão os teus valores. Uma relação, ela não tem como ser baseada se a pessoa tem um princípio mundano e a outra cristã, porque vai ter muita divergência. Não tem como servir a dois senhores, não tem como seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Nós precisamos ter uma direção e um caminho. E aí nós vamos escolher que caminho nós vamos fazer através das relações que nós vamos ter. Nós temos algumas mesas na vida, eu costumo dizer que são mesas importantíssimas. São as mesas das pessoas que são íntimas, onde eu abro meu coração, elas me conhecem na maior profundidade, elas conhecem os meus medos, elas conhecem as minhas preocupações, minhas angústias. Aqui são poucos, é uma mesa bem reservada, sabe? Eu tenho uma mesa que são das pessoas que elas são necessárias, são pessoas que eu vou viver, né? Eu acho que o Thiago Bruni até fala um pouco sobre isso em um dos livros dele, e ele fala, eu acho que necessário, também é o termo que ele usa, que são as pessoas que você tem que conviver, como alguns familiares, algumas pessoas da sua família, que são necessárias para você viver. Pessoas do teu trabalho, pessoas do teu convívio, então elas são necessárias. São mesas onde eu vou ter convivência, eu vou conviver, né? Aqui são mesas onde eu vou ter uma vulnerabilidade, eu vou ser mais vulnerável. E tem as mesas das estratégias, que são estrategistas, né? Que são pessoas que eu vou fazer negócios, que eu vou ter um fluxo de prosperidade. O que é esse fluxo de prosperidade? É onde eu tenho algo para entregar para aquela pessoa e ela tem algo que eu quero e eu vou ter aquela estratégia de nós unirmos aquela força ali, mas não necessariamente nós vamos conviver, nós vamos mais de uma forma pontual. Percebe a diferença? Né? Essa mesa aqui é onde você tem que ter mais cuidado. São as mesas do íntimo do teu ser, onde você vai abrir tua vulnerabilidade, onde você vai abrir os seus medos, onde você vai abrir aquilo, né, que realmente tem te consumido. Graças a Deus eu tenho algumas pessoas sentadas comigo nessa mesa e falo que são pessoas que são presentes de Deus para mim, que são pessoas abençoadas que o Senhor me entregou, sabe? Assim, eu louvo muito a Deus por essa mesa, sabe? Então nós estamos diante desse ensinamento, entender o quê? Que nós devemos perseverar na oração. O que é perseverar? É colocar nossa fé, nossa esperança, é persistir, é acreditar, né? Acreditar. Então, é onde nós vamos perseverar. Está em qualquer deserto, qualquer circunstância, e queridos, acreditem, eu vivo deserto, sabe? Eu vivo circunstâncias. E algumas pessoas que estão até aqui nessa mesa que eu convivo, elas olham para mim e elas falam, né? E às vezes assim, nem eu mesma consigo ver isso, assim, às vezes sentir mais que fé. Aí eu falei, mas é o que eu tenho, né?
E é o que eu tenho muitas vezes, a fé. E isso é um presente de Deus. Amém? Então, persevere na oração. Segundo, a sabedoria no falar. A palavra, ela tem poder. Vocês creem nisso? Eu creio demais. Ela tem poder. A palavra, ela traz as sementes, e podem ser sementes boas ou ruins. Quando você fala para alguém que você não consegue, isso é muito para você. Que tipo de semente você está semeando nessa pessoa? Né? E quando você fala, você pode, você consegue, você é capaz, eu estou com você. Que tipo de semente você vai estar semeando ali? Então, através da palavra, do falar, nós podemos semear coisas boas e ruins nas vidas das pessoas. Né? Um conselho, às vezes, ele colocado de forma errada, ele se torna algo muito ruim para a vida da pessoa. Por isso que, assim, muitas vezes nas mentorias a gente não opina, né? não coloca muita opinião, a gente pergunta, a gente faz com que a pessoa ache a opinião dela, mas a mentoria não é dar resposta, antes de dar resposta ela pergunta, porque aquilo que é bom para ela não necessariamente é a minha visão, entendeu? Então nós precisamos ter essa clareza. Terceiro ponto, vocês estão acompanhando aí? Poderosa, viu a live hoje? Palavras amorosas, sábias e construtivas. Essas são as nossas sementes, a semente do cristão. Sempre palavras amorosas, sábias e construtivas. Nós viemos para construir, para gerar, para somar, né? Ah, mas os outros não estão fazendo isso comigo. A colheita vai ser deles. O que é que você quer ser? O que é que você quer semear? Em quem você tem colocado a tua esperança? Em que? Né? Então isso é interessante. Então as palavras precisam ser amorosas, sábias e construtivas. E você sabia que às vezes a maior palavra, entre aspas, que você vai falar, se chama, sabe o quê? Silêncio. O silêncio às vezes é a melhor resposta. Percebe? E no quarto ponto, o papel de cada servo de Deus. Todos nós temos um papel. Isso a palavra até fala para nós, né? Lá em, acho que em Gálatas que fala que uns vêm para trazer profecias, outros vêm para servir, outros vêm com dom de línguas, outros vêm com dom de interpretação de línguas, outros vêm com a missão do evangelho, outros vêm com a missão de pastorear. Então, assim, cada um nós temos um servir para Deus. E nós somos servos diferentes, porque Deus ele é perfeito, ele trabalha em unidade. Então nós viemos para servir. E nós precisamos entender qual é o nosso papel. Amém? E isso nós vamos descobrir aqui, ó, orando, buscando o Senhor. Amém? Tranquilo aqui? Então, nós precisamos entender, que é o que Colossenses fala muito aqui, que nós precisamos trazer o reflexo de Cristo. Sermos imagem e semelhança, mas eu só posso refletir algo quando eu tenho algo. Eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu só consigo ver Cristo no outro se eu tiver Cristo dentro de mim. Eu só consigo dar amor ao outro se eu conseguir ter amor dentro de mim. Eu só consigo refletir algo se eu tiver algo. Então nós precisamos, no primeiro momento, buscar a Cristo em nossas palavras, em nossas atitudes e nas nossas relações. E colocar Deus no centro. Ele é o centro. Ele é o centro de tudo. Você hoje pode fazer até um exercício. Qual seria esse exercício, Cíntia? Você poderia avaliar em tudo que você tem falado, tem Deus? Em todas as suas atitudes, tem Deus? Em todas as suas relações, são relações baseadas em Deus? Cíntia, mas aquela pessoa não é da igreja, que eu tenho uma relação, que eu tenho uma amizade, que eu tenho tudo. Não, eu não estou perguntando se ela é da igreja, estou perguntando se tem Deus. Se são conversas que te edificam, são conversas que falam de crescimento, são conversas que falam do amor, são conversas que trazem sabedoria, ou são conversas que trazem coisas que não são agradáveis ao Senhor. Então, isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias e que eu faço hoje para você. Porque nós estamos aqui para cumprir esse propósito. E as nossas palavras, nossas atitudes, nossas relações têm que estar baseadas em Deus. E às vezes Deus ele faz com que a gente desacelere, faz com que a gente repense, faz com que a gente pare para respirar e entender. Tem Deus?
faz sentido. Não tem Deus, passa. Chuta que é laço, entendeu? Então, é buscar o Senhor. E diante dessa palavra, eu fecho essa rádio de hoje, essa parte de Colossenses, agradecendo a Deus pela bondade dele. Acreditem, nós estamos caminhando aí para 1.500 lives. Nós hoje, se eu não me engano, a live 1495 ou 96. Às vezes eu fico tentando saber o número direitinho, mas aí tem a Alice que ela me ajuda nisso. Então, nós vamos caminhar para 1.500 lives, 1.500 dias trazendo a palavra de Deus, 1.500 palavras sendo semeadas. E eu não falo por um número, né? Isso é mais para fazer uma organização, mas eu falo por uma constância e disciplina, porque muitas vezes eu tenho estado aqui em desertos, muitas vezes eu tenho estado aqui em alegrias, muitas vezes eu tenho estado aqui cansada, muitas vezes eu tenho estado aqui feliz, muitas vezes eu tenho estado aqui triste, muitas vezes eu tenho estado aqui desanimada, muitas vezes eu tenho estado aqui em plenitude. Mas todas as vezes eu tenho buscado o meu centro, que é Deus. E não é para pregar nenhuma coisa em relação a ser perfeita nem nada. Eu sempre falo aqui que vocês não devem se basear em mim, se basear em Cristo, se basear em Deus. Né? Porque eu não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas guerras, né? Mas eu também tenho as minhas vitórias, eu tenho o mesmo Deus que faz por mim, faz por você. E o que eu queria falar hoje para você é: independente de como você está hoje, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é aquele que, no estalar de dedos, muda tudo, transforma tudo, melhora tudo, entrega tudo. Nós precisamos estar firmes no Senhor, perseverar na oração, estarmos sendo um reflexo de Cristo. O que eu quero dizer para você é que você não vai encontrar perfeição. Perfeição só em Cristo Jesus. Mas você vai encontrar pessoas dispostas a servir, a colocar aqui nessa terra o papel que elas vieram desempenhar. Essa live nada mais é do que me disciplinar a buscar a palavra, sabe? Me ajudar a estudar, a buscar, me preparar para isso. Mas também semear coisas boas e falar coisas boas aqui. Nós temos um veículo fantástico que é a internet. Nós temos uma forma incrível de se disseminar coisas boas e a gente tem que aproveitar essas oportunidades que Deus coloca para nós. É tanto que tem colegas que eu encontro que têm vontade de falar e tudo, e eu ativo o máximo que eu conseguir, porque elas vão acessar outras pessoas, elas vão acessar outros ciclos, e mais pessoas vão ser alimentadas, vão ser cuidadas, vão ser semeadas. E eu quero muito agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Às vezes eu fico pensando como melhorar o cenário, às vezes eu fico pensando em como ficar mais bonito, né? Como melhorar isso. E aí eu fico assim, sabe, tentando fazer o meu melhor o tempo inteiro, porque eu acredito que isso honra a Deus. E o que eu quero falar hoje para você é que independente do que os recursos que você tem agora, independente do que você pode fazer, você tem a vida, que é a coisa mais preciosa, e a vida ela precisa ser vivida na toda intensidade. E eu tenho falado com isso com congruência com o que eu tenho vivido, né? Então tem algumas pessoas na minha mesa de intimidade que sabem alguns contextos que eu estou passando, que sabem de algumas situações que eu tenho vivido, e todos os dias eu tenho me levantado, eu tenho vindo aqui falar de Deus, colocar Deus aqui, porque Ele é tudo para mim, sabe? Muitas vezes eu sou confrontada, tem pessoas que chegam para mim e ficam questionando, mas eu não posso deixar de refletir aquele que me encontrou, aquele que me perdoou, aquele que me ama todos os dias. Hoje eu estava aqui no café e queria tirar um tempo com Deus e fiquei agradecendo o amor dele por mim, sabe? O amor dele você sente, entende? Eu queria muito agradecer a todos vocês que têm acompanhado as lives. Aqui é um propósito do Senhor. Se você me perguntar, Cíntia, qual a tua meta da live, o que é que você busca, a única meta que eu tenho é que o Senhor cumpra aquilo que Ele quer fazer, sabe? Porque eu realmente tenho estado aqui por obediência, eu tenho estado aqui por amor a Ele, sabe? E eu quero compartilhar, não sei por que eu estou falando isso hoje. Nem gosto muito de falar isso. Mas é isso.
me deu vontade de falar e eu tô aqui obedecendo. Eu tava ajeitando até umas coisas e disse assim, fazer a live mais tarde. E o Senhor falou assim, entra agora, né? E eu tenho buscado obedecer ao Senhor. Porque muitas vezes eu fui fazendo do meu jeito, da minha maneira, e não deu muito certo não. Mas é isso, tá? Quero muito agradecer, obrigada. Estou melhorando as nossas estruturas. Eu creio que um dia a gente vai chegar com um cenário lindo aqui na live e a gente poder estar aqui semeando a palavra de Deus. Mas a palavra é a mesma. Essa Bíblia é uma das Bíblias, assim, as primeiras que eu tive. Vocês verem, ela é bem já está bem usada. Mas isso que a Bíblia é boa, a Bíblia é bem usada, mas a palavra é a mesma. E por mais seja uma mais chique ou mais bonita, é a mesma palavra, é um alimento. Então fica com Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. E lembra, onde você estiver, com quem você estiver, as suas palavras, as atitudes, as suas relações, tem que ter Deus no centro. Essa é a chave. Você pode levar todos os dias para a tua vida, com toda certeza que vai dar certo. Fica com Jesus.